curiosidade da semana hoje é um país também que nunca apareceu aqui, que é a Irlanda. E a propósito de ser a Irlanda, você já ouviu falar no Bancobar? Nunca ouvi falar. O Conheço Bancobar. outro bar. E outros bancos. Tem Agora, banco Banco no Bar. bar. Essa história é muito interessante, cara. Aconteceu nos anos 70, lá na Irlanda, e a história de como o nosso dinheiro, né, ele é uma simples convenção, né, que todo mundo acredita que ele tem algum valor e por isso ele tem valor, né? Lá nos anos 70, os bancos irlandeses entraram em greve. Eles fecharam durante 6 meses, de maio a novembro, eles ficaram fechados. Teve essa greve, eles resolveram fechar as agências. Algumas ainda pequenininhas ali ficaram abertas, ou algumas exclusivas para empresas e tal, para não parar completamente o sistema. Mas quem era pessoa física ali, trabalhador, que tinha que receber o seu salário, o banco fechou e você não tinha o que fazer. Ou você tinha dinheiro em casa, ou você não tinha dinheiro, né? Lembra que é anos 70, não tem cartão de crédito, não tem cartão de débito, não tem Pix, não tem carnê da Casas Bahia, não tem nada disso. Você tem só o seu dinheiro e as suas coisas, né? Então o que aconteceu? Com o tempo foi acabando o dinheiro das pessoas, não tinha onde sacar, não tinha onde pegar dinheiro mais. Mas elas continuaram com os hábitos de vida, trabalhando e tal, e principalmente nos pubs irlandeses, que era onde eles bebem e comem e se divertem e se confraternizam ali. Com o tempo, quando acabou o dinheiro, né, quando ele não tinha mais dinheiro físico para pagar, eles começaram a passar cheque para o dono do pub. Tudo bem, o cara segura um cheque ali, quando abrir o banco ele vai lá e desconta, porque o dinheiro do cara tá ali no banco. Só que com o tempo acabou o talão de cheque do cara. Ele passou tanto cheque que não tinha mais cheque. Ele não tinha mais como passar um comprovante autorizado pelo banco que ele tinha valores no banco e podia passar aquilo para frente. E aí eles tiveram uma evolução disso, que foi qualquer coisa que fosse papel, você poderia colocar lá, ó, estou pagando hoje 50 libras irlandesas aqui para o meu amigo aqui do bar. Toma aí, assina embaixo e acabou. Por, por conta disso, essa época, né, fica conhecida como a inflação do guardanapo. Desculpa, a gente falando tanto de inflação que eu falei inflação. Ficou conhecido como o dinheiro guardanapo. E todo mundo foi fazendo aquilo. Aí, até aí tudo bem, você me diz assim, lá na cidade da minha avó, ela também chega lá na vendinha, anota na caderneta, no final do mês paga. Mas não era assim, não tinha perspectiva do banco abrir, eram muitas compras, e com o passar do tempo, o dono do bar começou a trabalhar como se fosse um gerente de banco, né? Ele conhecia os clientes dele, ele sabia a renda média de cada um, ele sabia se eles eram bons pagadores ou não, sabia o tipo de família que ele tinha. Então ele trabalhava como gerente de banco. Ele sabia que o cara tinha um crédito, e ele sabia que esse outro tinha um débito, e ele podia começar a emprestar para esse aqui o papelzinho que ele recebeu daquele. E eles criaram uma espécie de mercado financeiro paralelo com crédito e débito dentro dos pubs ali da Irlanda. E aí, então a gente pensa assim, bom, então passou um tempo, um cara resolveu dar calote, todos deram calote, tal, quebrou todo mundo. Não foi isso que aconteceu. Quando os bancos reabriram, os créditos bateram com os débitos. A gente teve ali, foi estimado que eles passaram mais ou menos de 10 milhões de cheques barra guardanapos ali para esse pessoal de bar. Deu por volta ali de acho que 3 bilhões de libras irlandesas, e foram abertas apenas 750 investigações de fraude desse período. Então, assim, a gente fala aqui bastante de número, bastante de índice, mas a gente sabe que o mercado financeiro, às vezes, não é sobre dinheiro, né? Ele é sobre relações pessoais, e se você conhece a outra pessoa e confia nela ou não. E nesse caso foi especialmente importante esse conhecimento, né? Óbvio que guardado o contexto da época, né? Falta de tecnologia, não é igual a gente tem hoje. Mas foi um caso muito interessante para a gente ver como as pessoas se organizam e como as instituições são necessárias, mas elas podem ser substituídas por outras mais simples, às vezes, que fazem o mesmo papel e que ajudam as pessoas a conviver em casos de dificuldade. Por isso que é importante o garçom ouvir bem os clientes, né? Porque ele já sabe quem que pode dar crédito e quem que ele pode emprestar. Para quem que ele pede mais que 10%.